A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Eu estava aqui observando a cada um de vocês e me veio na mente como o Senhor nos conhece, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eu quero te dizer que se você estiver no meio de uma multidão, centenas, milhares de pessoas, ainda assim, no meio da multidão, Ele te reconhece. Porque Ele carrega nas tuas mãos o nosso nome, irmãos. Eu fui entendendo que o Senhor nessa noite, Ele está nos conduzindo, nos trazendo a incumbência de falar a respeito do seu sacrifício na cruz por nós. E antes mesmo de nós lermos a palavra de Deus, vou procurar ser breve, mas eu gostaria de exaltar e glorificar o nome do Senhor com vocês. Por isso eu dei um sinal lá para o Elias, para a juventude aqui, para eles aguardarem. Eu gostaria que vocês, nessa noite, louvassem a Deus comigo. Pelo menos no coro desse hino, porque é um hino que, no decorrer de muitos dias, eu trabalhando, fazendo as coisas lá em casa, mexendo na terra, cuidando dos bichos, e isso não saía do meu coração. E hoje, vendo falar aqui os irmãos falando sobre Jesus, os hinos conduzindo-nos, a Jesus, eu falei, a mensagem ela é cristocêntrica mesmo. Obrigado, Senhor. O 192, eu gostaria de louvar. Vocês me acompanhem no coro? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpas me livrou. Com o sangue que emanou no Calvário. Você pode cantar comigo? Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem cria ovelha tem um grande rebanho de ovelha. É comum o pastor, ele conhecer, só de olhar ele sabe, essa é minha, essa também é minha. E não perde uma. Porque ele conhece a característica, ele conhece o jeito, foi ele que ajudou. Quem sabe, muitas das vezes, foi ele até que ajudou ali na hora de vir a ovelha da cria. Só que com Jesus, e nós que estamos aqui, é diferente. Há uma marca no mundo espiritual, que eu creio que quando o inimigo ele olha para mim, para você, ele diz, e ele tem a marca, e ela tem a marca do sangue. Porque nós reconhecemos que aquele sangue no Calvário foi derramado para nos salvar. Esse reconhecimento faz de nós termos a marca dele. Eu queria cantar essa segunda estrofe com você. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário.
caí na perdição, mas achei a salvação pelo grande redenção do Calvário. Levanta a sua mão e declara: pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Escuta, diz a história que uma certa vez Martinho Lutero, ele tinha grandes lutas, batalhas, travava batalhas espirituais, porque o inimigo queria de todo jeito fazer ele voltar atrás. E diz a história que em um dado momento ele estava num quarto, o inimigo falou: você comete esse pecado, você cometeu esse outro pecado. Foi tanto uma relação de pecados que ele havia cometido. E cada uma daquele nome que ele dava, ele dizia: sim, eu fiz isso. Sim, eu fiz isso. E ficou ali horas com uma relação de pecados de Martinho Lutero. Só que no final, quando o inimigo esgotou aquela relação, ele falou: você só esqueceu de uma coisa. E Satanás falou que assim: eu não esqueci de nada. Não, você se esqueceu. Eu esqueci de quê? Você se esqueceu que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. Você pode ter entrado aqui trazendo contigo ainda no seu coração a dor de acusações, a dor de alguém que apontou aí o dedo para você essa semana e disse: você cometeu isso, isso, isso. Mas se você confessou, se você se arrependeu, se você falou com o Senhor, receba a paz de Cristo aí no seu coração, porque já foi pago. Eis um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema o bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal. Mais uma vez: pelo sangue, fomos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode abrir a palavra de Deus, um livro que escreveu Lucas, capítulo 4. Assentado mesmo, pode ir. Eu quero falar que Jesus, o nosso maior, o melhor, o perfeito exemplo. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos eram elogiado. Chegou Jesus a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado na sinagoga. Como era seu costume, ele levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Fechando o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Todos falavam bem dele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas, porém, foi enviado a Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel nos tempos do profeta Eliseu, e nenhum deles lhe foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava construída, para que de lá o jogassem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se do seu ensino, porque falava com autoridade. Irmãos, guarde uma coisa que eu vou falar para vocês. Tudo que eu e você precisamos saber acerca de Deus, acerca de Jesus, está contido nas Escrituras Sagradas. Vou repetir: tudo que eu e você precisamos saber acerca de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encontramos somente nas Escrituras Sagradas. O que passar disso é engenhosidade da mente humana. A mente do homem é muito fértil. Ele imagina coisas e ele tenta colocar vida nessas coisas. Eu não estou falando de conjectura, eu estou falando de coisas que podem conduzir as pessoas a entenderem e entrarem num caminho de heresia. Como, por exemplo, tem muitos que dizem que Jesus ele era rico, tinha uma casa na praia. Para justificar, quem sabe, o seu próprio patrimônio. Coisa que a Bíblia não diz. Então, tudo que eu e você precisamos saber acerca de Deus, Deus deixou nas Escrituras Sagradas. O que passa disso, a nossa mente, a nossa capacidade, é incompreensível à nossa mente. Fiquemos com a palavra de Deus. Jesus estava na Galileia. E Jesus, ele tomou a decisão: vou para Nazaré. Interessante, irmãos, que de Nazaré, da Galileia até Nazaré, são aproximadamente 25 quilômetros. Isso você pode pesquisar depois. Eu não estou falando aqui com exatidão, aproximadamente 25 quilômetros de caminhada. Já parou para pensar? E chama os discípulos: vamos até Nazaré. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, alguém poderia dizer: pastor, mas naquele tempo, né, era a pé, mas se fosse nos dias de hoje, ele ia de carro. Sim, eu acredito que sim. Mas eu também posso te afirmar que com carro ou sem carro, nada iria impedir a ordem de Jesus de ir a qualquer lugar. Não seria impedimento.
Mas nós vivemos dias em que nós colocamos impedimentos em tudo. É ou não é verdade? Todos nós, muitas das vezes, colocamos impedimento. Não dá, é difícil. Principalmente nos dias de hoje, da praticidade, irmãos. Tudo é prático para nós. Nós nascemos num tempo, sabe, moderno, de praticidade. Tudo é prático. A minha esposa às vezes até brinca comigo, né? Fala que assim, mas poxa, eu não preciso de fazer mais nada. Se quer cortar uma árvore, vai lá uma motosserra. Antigamente era um machado. Se quer cortar um capim, era enxada. Agora tem aquela máquina, né, Fortunato? Uma roçadeira, né? Mas é o tempo da modernidade, irmãos. Mas ainda assim, nós colocamos obstáculos, dificuldades. Eu estava aqui sentado, deixa eu aproveitar só um stopzinho, só um momento. Eu gostaria de fazer um convite para a igreja, um convite. Vamos nos esforçar para no próximo domingo a gente trazer uma visitante para a igreja? Vamos fazer disso, sabe, algo assim para... Coloca isso no seu coração, traga um visitante, coloca aí do seu lado. Para que ele possa ouvir a palavra de Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos tentar fazer isso? Não é um desafio, não, é um convite, tá, irmãos? Eu sei o quanto é difícil você convidar alguém durante toda a semana, pastor. Você convida, você ora, até jejuma. Aí quando chega na última hora, aquela pessoa, você está animado. Poxa, ela falou que vai para a igreja, vai assistir um culto comigo. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos louvar o Senhor. Quando chega na última hora, vem um empecilho, vem uma dificuldade. A pessoa fala que assim, ó, não vai dar para ir. Mas vamos tentar. Vamos fazer o ID do Senhor dessa forma também, convidando alguém. Algum vizinho seu, na rua, de repente tem alguém lá que precisa. Você, quem sabe, não tem tanta intimidade, você vai lá, chama ele, chama ela, faça um convite. Vamos nos esforçar essa semana, irmãos? Vamos orar em prol disso daí? Para que no próximo domingo, eu não sei quem vai pregar domingo, eu não sei qual é a palavra, ninguém sabe, talvez nem o pregador saiba ainda qual é a mensagem, mas vamos trazer para que sente-se aqui e seja impactado pelo poder da palavra de Deus. Vamos fazer isso? Quem sabe? Próximo domingo seja um marco para um momento de uma salvação especial aqui nesse lugar. Mas Jesus, então, irmãos, ele foi da Galileia para Nazaré. 25 quilômetros andando. Eu creio que havia algumas paradas para descansar, para tomar uma água, não é verdade? Eu não faria 25 quilômetros de uma vez só caminhando. Você conseguiria? Certamente não. Seria algumas horas, não é verdade? E Jesus foi. Nazaré era uma cidade onde que Jesus cresceu. As pessoas conheciam a ele. Coisa boa é você retornar ao lugar onde você cresceu, passou uma boa parte da sua vida, não é verdade? Aí você chega lá, você vê tanta coisa mudada, mas você é reconhecido. Jesus, quando chegou em Nazaré, e ele entrou na sinagoga, porque era costume, era um dia de sábado, lá o ancião, ou o rabino que ficava responsável, ele tinha essa autoridade de aleatoriamente chamar alguém, algum ouvinte, para ler um texto da Torá. E ele vê a Jesus e chama Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. E Jesus, ele sobe. E o assistente também aleatoriamente, não é algo programado, ele pega um rolo, um pergaminho e leva e entrega para a pessoa que vai ler. E caiu exatamente no profeta Isaías. Jesus falando acerca de si próprio. Sabe por quê? Ele conhece tudo.
Ele sabe a hora certa de falar, Ele sabe a hora certa de agir. Deus é maravilhoso, é o nosso perfeito exemplo. É por isso que na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 6, vai dizer: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Se nós dissermos para qualquer pessoa que nós somos de Jesus, que estamos com Jesus, nós precisamos parecer com ele. Andarmos como ele andou. E então Jesus agora, irmãos, eu li várias vezes esse versículo, mas a Bíblia diz que quando ele chegou, toda a atenção foi voltada para ele. Todos os admiravam. Mas quando ele fala acerca de um provérbio, quando Jesus confronta aquelas pessoas se voltam contra ele. Porque esse provérbio, sabe, Jesus, ele prova a sua onisciência, ele conhece tudo, onipresença, onipotência, o seu poder. Quando ele fala coisas que estavam no coração daquelas pessoas. Olha, ele fez tantos sinais nesses lugares, tantas maravilhas, por que ele não faz aqui? E Jesus confronta. Sabe o que eu aprendo com esse confronto de Jesus? Às vezes, irmãos, nós na nossa família, muitas das vezes nós até mesmo na igreja, quando confrontamos, irmãos, acerca de alguma coisa que precisa ser confrontado, pronto, acabou. Acabou a amizade, acabou o amigo. Isso acontece ou não acontece no nosso meio? E como? Na nossa família, na nossa casa. Mas ele é o nosso perfeito exemplo. Ele confrontou. Ele não ofendeu. Ele não humilhou. Ele simplesmente diz o seguinte: sem dúvida, medireis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. É como você chega no meio da sua família, da sua parentela que você não vê há muito tempo, e alguém fala que assim, você só vem porque é um período de festa. Olha, você veio só porque é um momento especial, mas você não se lembra da gente. Você se esqueceu de nós. Já parou para pensar nisso? Você chega no meio da sua família, olha, você não liga. Que palavra! Foi assim que aquelas pessoas entenderam Jesus falar. Por que tu não fazes os sinais? Assim como ouvimos falar que o Senhor fez lá em Cafarnaum. Aí Jesus, ele vai confrontar, olha, vocês esqueceram? No tempo do profeta Elias, quantas viúvas tinha em Israel? Muitas, mas somente uma, né? Somente uma foi escolhida, somente uma foi agraciada, somente uma foi aquela que abrigou, que o Senhor usou para abrigar, para dar de comer o profeta. Uma viúva de Sarepta, de Sidom. E vocês não se lembram do profeta Eliseu? Quantos leprosos tinham? Porque tem muita gente hoje que fica magoado, irmãos, por pouca coisa. Se não falar o meu nome, eu fico triste. Poxa, falou o nome, seu nome, pastor, mas não falou o meu. Poxa, que tristeza. Mas tem pessoas que ficam magoadas com facilidade. Assim era o coração daquelas pessoas. Sabe o que Deus está tratando aqui nessa noite? Meu irmão, deixa Deus fortalecer o teu coração, para que essas palavras, elas não criem raiz de amargura dentro de você. Porque, irmãos,
Porque senão assim, como é que nós vamos fazer se a gente não puder exortar, se a gente não puder, sabe, falar, olha, isso está errado. Isso não pode. É por isso que existem muitos lugares que as pessoas não estão chamando pecado pelo nome. Com medo de alguém ficar magoado. Pecado sempre será pecado. Deixa Deus confrontar a Bíblia. Olha como é que Deus é maravilhoso. Diz que o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele corrige a quem ama e açoita quem tem por... Sabe o que é açoitar, irmãos? Você já levou alguma lambada do seu pai? Uma lapada boa, sabe? Cheia de amor, de poder, de autoridade quando era pequeno? Vocês podem me chamar de louco. Eu tenho saudade. Sabe o que eu digo que eu tenho saudade? Pela vida, pela presença da pessoa, não é pela lambada não, sabe? Não sou sadomasoquista não, gosto de apanhar, sentir dor não. Mas pela saudade dos meus pais, sabe? O choro pode durar uma noite, a dor pode durar um momento, mas a alegria vem logo depois, irmãos. Papai, ele batia com vontade. Não só com autoridade, mas com vontade, para machucar. Mamãe não errava uma. Ela podia pegar o que for, você pode fazer a curva, se esconder atrás. O negócio te pegava, pastor. O negócio era... Mas é amor. Deus faz isso hoje. E você não pode ficar zangadinho com o Senhor quando Ele te chama a atenção, não. Ele te ama, Ele é Pai, Ele corrige a quem ama e açoita quem tem por filho. Você pode dar um glória a Deus aí? Você é filho de Deus. Você não é largado no mundo, não. Você tem um Pai que cuida de você, que puxa a nossa orelha. Que Deus maravilhoso, irmãos. Então Jesus aqui, Ele chama a atenção, e quando Ele chama a atenção, a alegria foi embora daquelas pessoas, se voltaram contra o Senhor, o expulsaram. Olha, pastor, a agressividade, o expulsaram, tentaram contra a sua vida. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Tentaram contra a vida do Senhor. Viram Ele crescer em Nazaré, pastor. Reconheceram Yeshua ben Yosef, filho de José. Lá em Marcos vai dizer, não são esses aqui, não são esses irmãos desse daí? Filho de Maria, de José? Não estão aqui os seus irmãos? Menciona até os irmãos de Jesus. Mas num dado momento se voltaram contra Ele. Nós estamos vivendo, irmãos, dias em que as pessoas estão se voltando contra o Senhor. Não querem mais a correção do Senhor. Não aceitam mais a disciplina de Deus. Sabe o que significa isso? Estão deixando de amar o Pai. E não há vida longe dEle. Vida, viver por viver não é vida, vida só com Jesus, só com Ele. Jesus, então, Ele sai daquele lugar, passa pelo meio deles e vai embora. Eu quero dizer para vocês que Deus está nos avisando aqui, irmãos. Não se iluda com elogios e com aplausos. Não deixe essas coisas, sabem, te fazerem perder a visão. Ser elogiado é muito bom. Ser aplaudido é muito bom. Mas os mesmos que podem te elogiar e te aplaudir,
são os mesmos que podem pegar em pedras para jogar em você. Se tem mais pastores nos ouvindo, é isso aí. Mas uma coisa que conforta-nos é de que nós precisamos não abrir mão de sermos parecidos com o nosso Senhor. Jesus ficou se lamentando para os discípulos, foi embora. Vamos sair daqui. Foi para Cafarnaum. Depois que saiu dali, vocês vão ver a história que Jesus, os milagres que aconteceu, aquela mulher no caminho de Naim, que ia sepultar o filho. Logo depois desse acontecimento, irmãos, Jesus foi lá e trouxe vida àquilo que não tinha mais vida. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Não se deixe abater por essa adversidade que você está vivendo nesse momento. Não se deixe ser vencido por essa dificuldade que você está atravessando hoje. Sabe por quê? Lá ali na curva, logo ali na frente, tem vitória para mim e para a sua vida. De Nazaré a Cafarnaum são 48 quilômetros. Hoje a gente tem tanta desculpa. Se eu venho de carro para cá com o vidro aberto, eu já saio de casa tossindo, irmãos. Essa poluição começa a me agitar, bronquite. Se eu venho a pé, eu chego aqui já colocando já os bofes para fora. Mas eu não vou morrer. Eu estou dando exemplo da minha pessoa, mas eu não vou morrer. Mas no meu íntimo, poxa, de carro é bem melhor, né? Fecha o vidro, liga o ar. Eu estou querendo dizer, não vamos, irmãos, vamos lutar. O inimigo, ele vai trabalhar no nosso ser para, sabe, trazer desculpas para a gente deixar de fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor. Está chovendo, não dá. Se bem que determinadas chuvas eu sei que é complicado, né, irmãos? Principalmente para os mais idosos. Aqui eu até reconheço, chuva e frio, para quem tem alguns problemas de saúde, é perigoso. Mas quando você coloca no seu coração o desejo de servir o Senhor e não deixa as pequenas coisas te atrapalhar, você agrada a Deus. Deus, ele observa, irmãos, o nosso esforço, a nossa alegria, aonde que nós estamos colocando o nosso coração, e ele vai dando graça, vai dando saúde. Eu vejo algumas irmãzinhas aqui, sabe, andando a pé para lá e para cá. Ei, Deus tem dado saúde para você e vai continuar dando saúde para você, tá? Fica certo disso, porque ele é um pai que cuida dos seus. Tem pessoas que não vêm para a igreja. Não, a pessoa vai ter neném, não pode vir, acaba o resguardo, não pode vir, a criança é pequena, não pode vir, a criança cresce, não pode vir, faz 15 anos, não pode vir. Irmãos, Deus protege, Deus cuida dos seus. Essas coisas é o inimigo que coloca, planta, sabe, tenta lançar nos nossos corações para nos impedir. A modernidade, a facilidade. Para quem é a igreja? Se eu posso assistir no meu sofá, assistir uma coisa e participar é outra. Você está aqui, você está participando. Em casa você está assistindo, é diferente. O salmista Davi, ele libera uma palavra linda e maravilhosa nos Salmos, que ele diz: uma coisa pedi o Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor.
para aprender no seu templo, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no templo, porque no dia da adversidade, o que vai acontecer? Ele me esconderá, no oculto ele me colocará por trás de uma rocha, ele me protegerá. Irmãos, aonde nós estamos conduzindo, onde os nossos pés estão indo? Os nossos pés são para abençoar, por onde nós passarmos é para abençoar. As nossas mãos, eu vejo um corinho que canta, mãozinha, tudo em nós é para a honra e glória do nosso Deus. Você tem glorificado ao Senhor no seu dia a dia? Pensa nisso. O Senhor está nos confrontando aqui, mas não é para você virar as costas e ir embora chateado. Poxa, que palavra, essa palavra me machucou, mas ela cura. Tem coisas que machucam, irmãos, mas é para curar. Vocês sabiam disso? Eu trabalhei um tempo no hospital, pouco tempo, 8 para 9 anos, e eu vi algumas pessoas lá, e eu falava, meu Deus, como é que essas pessoas que trabalham na área de saúde, elas conseguem comer depois, pastor? A gente vê cada coisa, né, Janaína? Como é que pode? Deus deve dar um estômago, sabe, blindado para essas pessoas. Vai fazer um curativo. Já vi, sabe, feridas terríveis, coisas que... Aí vai lá, tem que limpar aquilo para tratar. Aí daqui a pouco, tá na hora do almoço. Aí só para almoçar. Meu Deus, né? Já viu isso, irmãos? Eu não tenho muita aptidão para isso não, mas tem muitos irmãos aqui que têm. Limpar, cuidar de uma pessoa que está no leito. Tem que amar a profissão, tem que... Sabe o que é isso, irmãos? Que coisa! Eu já vi algumas vezes. Não porque eu queria, mas era o meu trabalho de estar ali naquele momento, eu não podia fugir, eu tinha que concluir o trabalho e via. Meu Deus, que coisa terrível. Abençoe essa enfermeira, esse enfermeiro, sabe, que está fazendo esse procedimento. E eu falava, meu Deus, se vivo está fedendo assim, imagina depois de morto. A pessoa adulta, né, para limpar, que coisa. Mas para tratar, machuca. Para tratar de uma ferida, dependendo do estado dela, sabe, tem que remover algumas coisas. Quem sabe, hoje tem corações aqui carregando aqui, sabe, algumas feridas antigas, que precisa ser removida. Deus está tratando. Esse coração de pedra, que tudo, sabe, se fecha como uma concha. Não, se brigar comigo, se me chamar a atenção, já era, acabou. Se me contrariarem, eu não venho mais à igreja. Que isso, irmãos? Nós temos que ser parecidos com Cristo. Mais uma vez, nós temos que ser parecidos com Cristo. Jesus saiu daquele lugar. Expulsaram ele. Não foi assim, por gentileza, queira sair, não. Foi com empurrões. O povo era ignorante, sabe? Os mesmos que aplaudiam, os mesmos que elogiaram, foram os mesmos que trataram de jogar ele fora, de expulsar ele. E queriam matá-lo. Então esteja certo que em algum momento, eu e você parecemos com Jesus. Quem diz, quem fala que te ama, pode até tentar te matar. Querer a tua morte. E eu sei muito bem como é que é isso. Eu dou graças a Deus porque Ele me deu experiências nesse sentido. Que irmãos em Cristo tentaram contra a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu os perdoei.
eu amo, e pedi a Deus que tivesse misericórdia deles também. Que nenhum deles viesse a se perder. É difícil, irmãos, mas nós precisamos sempre sermos parecidos com aquele quem diz que somos, que servimos. Então, irmãos, essa palavra, que ela possa te confrontar de quem você é, quem você pertence. Você pertence a Jesus, tem que ser parecido com Ele. Levanta a poeira. Falaram mal de você, ignore. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Para onde você está olhando para trás, olhe para a frente. Como diz Paulo, prossigo para o alvo que está diante de mim, Jesus Cristo. Para essas pessoas, Jesus foi embora. Não trouxe nenhuma palavra de maldição. Vocês sabem por quê, irmãos? As nossas condutas, as nossas atitudes é que vão trazer bênçãos ou maldição para a nossa vida. A Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Parei de assistir muito jornal, para mim não desejar o mal. Parei de ficar dando muita atenção para a política, para mim também não ficar desejando mal. Jesus está falando para nós, olhe para Jesus, olhe para mim, olhe para a cruz de Cristo. Se você quer ter vitória, se você quer continuar na sua trajetória Canaã celestial aqui, irmãos, olhe somente para Jesus. Não deixe que nada venha roubar a sua atenção, jovem. Jovem, não olhe para os lados. Olhe para Jesus. Peça a Ele aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Ele é um Deus, é um Pai que ouve. É um Pai que tem prazer em abençoar. Eu me recordo quando meus filhos eram pequenos, pastor, e eles falavam, papai, você quando puder, você me dá aquele brinquedo, me dá aquele negócio? Lembra, Rita? Como o negócio era sempre apertado, meio difícil, tá bem, quando o papai tiver condições, eu te dou. E já ficava feliz aí, já estava fazendo festa. Falei, caramba, vou ter que agora me virar, eu estava fazendo festa. Assim é o nosso Deus, Ele tem prazer em te abençoar, irmãos. Você é muito querida por Deus, minha irmã. Você é muito querido por Deus, meu irmão. Continua pedindo a Ele, Pai, quando o Senhor puder. Tudo é uma questão de falar, irmãos. Tudo é uma questão de falar. Tem um lá em casa que tem uma lábia tremenda, sabe? Quando ele quer pedir, ele vem. Eu já sei que vai pedir alguma coisa. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem. Sabe o que eu estava pensando? Eu falei, não. Aí começa, né? Falei, legal. E sabe que eu gosto de brincar, né? E os meus filhos lá em casa, vocês já sabem como é que é, né? Essa semana eu estava falando com eles, olha, vamos podar algumas árvores, porque senão as árvores ajudam eu aí, né? Porque senão vocês vão ficar igual a Absalão, vão ficar presos pelos cabelos. Nas árvores, as árvores tudo baixa, precisa ser podado. Entenderam, né, irmãos, a brincadeira, né? Ninguém tem muito cabelo, né? Então o negócio é trabalhar. Sabe, irmãos, faça as coisas com alegria. Faça a obra de Deus com alegria. Não é mesmo, ô Betinho? Tem que ser com alegria, brincando, sorrindo. Às vezes o negócio é difícil, sabe? Às vezes a gente recebe tanto não, né, na rua, não tem nada, a gente olha assim, não ganhou nada. Engano nosso. A semente foi lançada, Betinho. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Daqui a pouco, sabe, vêm os frutos. Você pode ficar de pé? Coloca a mão aí no seu coração. Quero fazer uma oração com você. Uma oração de reconhecimento que nós somos falhos,
que precisamos da ajuda do Senhor, da sua intervenção e de realizações na nossa vida. Coloca a mão no seu coração. Senhor, as nossas mãos, elas representam, Senhor, de que o nosso coração é teu, Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração esse convite para que na próxima semana, essa semana, seja uma semana que a gente venha anunciar, que a gente venha se esforçar para trazer o pecador para ouvir a tua palavra e ser transformado por ela, Senhor. Faça-nos canal, instrumentos teus, Senhor. Mas, Senhor, continua cuidando de nós. Se for preciso, Senhor, nos açoita, Senhor. Se for preciso, corrija-nos, ó Deus, mas não nos deixe, Senhor, nos desviarmos dos teus caminhos e da tua presença. Senhor, a tua palavra diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Olhe para nós, Senhor, salvai-nos, porque nós somos teus, Senhor. Nós reconhecemos o sangue que foi derramado na cruz. Nós entendemos, Senhor, que precisa tanta coisa ser mudado em nós. Tira, Senhor, a vaidade, a soberba. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é do teu agrado. Que a gente saia daqui, Senhor, um novo ser, um servo seu. Porque se nós formos bons servos, nós seremos um bom esposo, seremos uma boa esposa, bons pais. Ajuda-nos na nossa caminhada, Senhor. Nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra para reflexão nossa, né, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez, Raquel, agora sei, Charles. Sejam bem-vindos. Todos os nossos convidados, sejam bem-vindos.